E aí, pessoal, agora vamos para mais um resumo de literatura. Vamos falar agora sobre o arcadismo. O arcadismo ou neoclassicismo, ele aconteceu lá no século XVIII, ainda no período colonial do Brasil. Vocês podem ver aqui nesse esquema que a palavra neo, ela significa novo, ou seja, novo mais classicismo igual a novo classicismo. Só para relembrar, o classicismo ele remete à cultura greco-romana. Portanto, o arcadismo ou neoclassicismo traz de volta aí para nós um pouco da cultura da Grécia e da Roma antiga. O contexto histórico no Brasil ele se dá com a ideia de liberdade do país. Os primeiros pensadores que geraram essa ideia foram influenciados pelo Iluminismo. Eu vou mostrar para vocês logo mais, para vocês entenderem um pouco mais sobre o Iluminismo. Como o Brasil ainda era colônia de Portugal, esses pensadores queriam liberdade, eles queriam a independência do Brasil. Eu estou deixando para vocês aqui umas observações, um fato que eu acho bem interessante sobre o arcadismo, é que ele é o primeiro período literário do Brasil que começa a se diferenciar um pouco da literatura europeia, ou seja, ele passa a ter mais identidade, passa a ter mais autonomia, ok? Outro fato importante também, outra observação, digamos assim, que vale a pena destacar, é que o padre Marquês de Pombal manda caçar e expulsar os jesuítas do Brasil. Para você que não sabe quem eram os jesuítas, eles foram os responsáveis por catequizar, ou seja, por ensinar a religião aos índios. Eu estou deixando aqui para vocês um resumo sobre a Inconfidência Mineira, para vocês entenderem melhor, ok? Quando o ciclo do ouro está acabando, o lucro diminui e o governo aumenta os impostos, que já eram absurdos. Imagina, se hoje em dia os impostos do Brasil são absurdos, antigamente, por incrível que pareça, eram piores ainda. Bem, com esse aumento dos impostos, que já eram absurdos, causa uma revolta e gera muitos protestos. O líder dessa revolta era Tiradentes e alguns aliados deles que podem ser considerados importantes são Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, entre outros também que apoiavam Tiradentes. Esses pensadores, por implantarem a ideia de liberdade, eles foram caçados e alguns deles mortos. Exemplo disso foi o próprio Tiradentes, que ele foi enforcado e depois esquartejado. Para você que não sabe o que significa ser esquartejado, é quando uma pessoa, eles subtraem os membros da pessoa, quer dizer, eles arrancam a cabeça, os braços e as pernas. Só de imaginar uma cena bem forte. Enfim. O contexto histórico na Europa, a gente pode destacar que o Iluminismo ele defende basicamente que tudo pode ser explicado através da razão e do pensamento. Além dele, podemos destacar também a Revolução Francesa de 1789, que pregava bastante também essa ideia, essa questão da liberdade. Temos também a Revolução Industrial, que é quando a mão de obra humana passa a ser substituída pelas máquinas, pelas máquinas das indústrias. E também a independência dos Estados Unidos. Todos esses fatores aí, eles de uma certa maneira acabam influenciando na literatura da época. Agora eu vou falar para vocês, sobre as características do arcadismo. No arcadismo, o arcadismo ele não tem os mesmos rebuscamentos que tinha no barroco. A literatura deles era mais racional. Os poetas árcades, eles buscavam a simplicidade, buscavam ter uma vida tranquila e amena. Basicamente isso. Outra característica do arcadismo é o bucolismo. Eu vou fazer aqui para vocês um desenho, eu vou usar o Paint aqui para tentar
fazer um desenho para vocês fixarem melhor essa palavra aqui, o bucolismo, ok? Bem, pessoal, já estou aqui com o meu pente aberto. Agora eu vou tentar reproduzir para vocês uma paisagem do bucolismo, ou uma paisagem bucólica, né? Só lembrando, eu estou no Paint, é bem complicado desenhar no Paint. Dizem que eu até desenho bem, mas no Paint realmente é um pouco mais complicado. Mas vamos lá ver o que dá para fazer aqui. Só lembrando aqui, o bucolismo ele remete a uma paisagem. Ele remete a uma paisagem no campo, com ar fresco, bastante silêncio. Tanto silêncio que dá até para ouvir o canto dos pássaros. É um clima muito bom, um lugar muito agradável de se viver. Então isso aqui que eu acabei de desenhar, digamos que é uma área verde, uma grama, um matinho, sei lá. E agora eu vou desenhar aqui para nós também uma casinha. Vamos ver se eu consigo desenhar uma casa. Uma casa para incrementar a nossa paisagem bucólica. Deixa eu dar uma ajeitada nela aqui. Digamos que isso aqui é uma casinha de madeira. Ou aquelas casinhas de barro. Quem é do Nordeste sabe. Já viveu numa casinha dessas de barro. É bem legal. Vou desenhar aqui uma árvore também. Vou melhorar um pouco essa árvore aqui. Eu acho que dá para fazer melhor. Vocês podem ver que minha árvore ela é feita de uma forma totalmente profissional, né? Eu vou desenhar aqui também para deixar a nossa paisagem mais parecida com a paisagem bucólica. Um sol, que não é verde, na verdade é amarelo. Ok. E no bucolismo também aparece a figura do pastor, né? O pastoralismo. Então vamos tentar desenhar aqui um pastorzinho. Vamos ver se eu consigo desenhar um pastor. Então isso aqui seria o nosso pastor. Vou desenhar aqui o cajado, né? Que eles normalmente usavam naquela época. E um pastor, ele nada é sem suas ovelhas, né? Então vamos tentar desenhar aqui suas ovelhinhas. Isso aqui é uma ovelha, tá, pessoal? Pode estar aparecendo outra coisa aí, sei lá. Talvez um rato. Um coelho. Enfim. É uma ovelha galo. Uma ovelha galo com cristas, enfim. Isso aí que parece uma crista era para ser as orelhas dela. Mas é isso aí. A paisagem bucólica é mais ou menos isso aqui, ó. Um lugar tranquilo, ameno, calmo, onde dá para ouvir até os cantos dos pássaros, de tão silêncio que é. Vou desenhar aqui os pássaros também. Só para terminar nossa paisagem bucólica. Bem, é isso, pessoal. Isso aqui, sempre que vocês ouvirem a palavra bucolismo, pensem numa imagem ou num lugar parecido com esse, ok? Bem, pessoal, outra característica que eu já até falei para vocês é o retorno às culturas clássicas. Elas aparecem com frequência, né, nos textos da época do arcadismo. Agora vamos falar um pouco sobre o uso dos termos em latim, que também apareciam com certa frequência nos textos árcades. Entre eles temos aqui o locus amoenus, que significa local ameno, local tranquilo. O fuger urbem, fuja do urbano, vá para o campo, para a paz e tranquilidade. O inutilia truncat, inutilize os excessos, o que não é útil, esqueça as futilidades.
E o mais famoso deles, que é o Carpe Diem, né? Aproveite o dia, curta a paz e o momento. Uma observação importante aqui é que o Carpe Diem do arcadismo, ele é mais tranquilo do que o do barroco, então ele não tem aquela angústia toda que tinha no barroco, ok? Agora, entre os principais autores do arcadismo, nós podemos citar Cláudio Manuel da Costa, né? Ele escreve poesia lírica e poesia épica, sendo que suas principais obras foram obras poéticas e Vila Rica. E esse nome aqui, pessoal, embaixo da foto dele é Glaucete Saturnio. Nada mais é do que o pseudônimo dele. Só lembrando aí, na época do arcadismo, os poetas eles não tinham liberdade, portanto eles usavam esses pseudônimos ou esses nomes falsos com medo de serem reprimidos, ok? Temos aqui também o Tomás Antônio Gonzaga, de pseudônimo Dirceu. Ele escreveu a obra que pode ser considerada a mais importante, né, do arcadismo, que é Marília de Dirceu. Só lembrando que, assim como Dirceu, Marília, Marília também era um pseudônimo, né, da moça que ele amava. Temos aqui também entre as obras do Tomás Antônio Gonzaga, poesia no estilo satírico, que é aí representada pela obra Cartas Chilenas, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre Basílio da Gama, né? Ou termino Cipílio. Basílio da Gama, sua principal obra é O Uruguai. O Uruguai, que é uma história de guerra, né, uma história de guerra em que os jesuítas e os índios lutaram contra os portugueses e espanhóis. Nesse caso aí, o índio ele é considerado um herói moral, né, por ter sido manipulado pelos jesuítas. Porém, quem é considerado os verdadeiros heróis dessa obra aí acaba sendo os portugueses e os espanhóis. Temos aqui também o Frei de Santa Rita Durão. Sua principal obra foi Caramuru, né? Que inclusive tem até um filme brasileiro sobre essa obra aí, com aquele ator que fala meio mansinho, né? Essas índias são muito lindas. Minha imitação é ótima, enfim. Tem também aí nesse filme aí a Camila Pitanga e, se eu não me engano, a Débora Seco. Enfim. Eu tô deixando aqui para vocês uma definição sobre os tipos de poesias, né? Uma definição sobre a poesia lírica, uma definição sobre a poesia épica e uma definição sobre a poesia satírica. Espero que vocês leiam aí com atenção para entenderem melhor um pouco sobre cada uma delas, ok? Então é isso aí, pessoal. Terminamos aí mais um resumo sobre literatura. Esse foi o arcadismo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem aí um joinha no vídeo. Se inscrevam no canal. E se realmente tiverem gostado, é só deixar aí um comentário no vídeo pedindo conteúdo. Deixe seu e-mail que eu mando com todo prazer, ok? E só lembrando, não deixe de assistir os próximos vídeos, porque vem mais aí sobre a literatura do Brasil, ok? É isso aí, valeu e um abraço.